Olá, meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Aqui é o vosso amigo, pastor Daniel Rosa Dutra. No domingo, dia 14 de julho de 2024, estudaremos a lição de número 2 do nosso terceiro trimestre, que tem como título O Livro de Ruth. Lembro você que estamos estudando neste trimestre sobre o Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. A leitura diária de segunda-feira está registrada em dois textos, Ruth, capítulo 1, versículo 1, e Ruth, capítulo 4, versículo 21 e 22. Leremos apenas o primeiro texto. O título dado foi: O contexto do livro de Ruth remete aos juízes. Diz assim o texto sagrado, Ruth, capítulo 1, versículo 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Amados irmãos e irmãs, o escritor do livro de Ruth inicia sua obra com um breve, porém significativo relato do contexto social, político e econômico no qual acontece a história da família de Elimeleque, sua esposa Noemi, seus 2 filhos e posteriormente as noras, Orfa e Ruth. Elimeleque e sua esposa e filhos viviam em Belém de Judá, cidade que ficava a 8 quilômetros de Jerusalém, e que era assim conhecida porque havia uma outra cidade também chamada Belém, em Zebulon, que ficava a 10 quilômetros a noroeste de Nazaré. Um fator econômico que afetava diretamente esta família a levaria a sair de sua terra, a peregrinar nos campos de Moabe. A fome era a busca da subsistência, de víveres, de sustento, para que não morressem de fome. Durante os cerca de 10 anos que permaneceram ali em Moabe, seus filhos se casaram com mulheres moabitas, mas, infelizmente, tanto o pai quanto os 2 filhos faleceram, e Noemi, ouvindo falar que Deus visitara seu povo, concedendo-lhe novamente a provisão, decidiu voltar. E foi nesse momento que Ruth decidiu renunciar seu povo, seus deuses, e ir com a sua sogra Noemi para as terras de Belém de Judá, enquanto Orfa decidiu ficar em Moabe. O caráter de ambas, Noemi e Ruth, contrasta-se com o comportamento dos filhos de Israel nos dias dos juízes, um período caracterizado pela anarquia, pois, após a morte de Josué, nenhum líder que unificasse a nação e a conduzisse a Deus se levantou, e não havia rei em Israel. Por mais de 300 anos, cada um fazia o que bem parecia a seus próprios olhos. Juízes 17:6 e 21:25. Por pouco, uma das tribos, a tribo de Benjamim, não foi dizimada em uma das histórias mais sombrias do povo de Israel, que está registrada em Juízes capítulo 20 e 21. Para que o seu povo não fosse exterminado, Deus levantou líderes militares, homens e até mulheres, para preservar o seu povo da destruição. Otiniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tola, Jair, Ibizã, Elon, Abdon, Sansão e Samuel. Este último, Samuel, ungiu os 2 primeiros reis de Israel, novamente unificado, Saul e Davi. Enquanto os homens de Israel menosprezavam os preceitos legais, Noemi e Ruth seguiram os trâmites legais no que dizia respeito ao remidor. Enquanto os homens se curvavam aos Baalins e Astarote, Ruth e Noemi demonstravam temor a Deus e a sua palavra. Enquanto os israelitas desse tempo eram desobedientes, profanos e desleais, Noemi ensinou a Ruth o valor da obediência, o valor da submissão à lei de Deus. E não somente elas, mas também Boaz deu um grande exemplo de respeito, submissão à lei e de um homem de caráter, mostrando que ainda que vivamos em um contexto dominado pelo secularismo significa seguir os ditames mundanos e passageiros de cada era, e também pelo hedonismo, que significa o quê? A busca do prazer como o bem supremo, e pela apostasia, que é o abandono consciente da fé, nós podemos manter a nossa integridade, como fez Jó, como fizeram os jovens de Babilônia, como os recabitas, Jó 2:9, Daniel 1:8, Jeremias 35. Deus tem levantado homens e mulheres que, como os 7.000 dos dias de Elias, não se curvam diante de Baal e perseveram temendo a Deus. 1 Reis capítulo 19, versículo 18. São pessoas assim, destemidas e corajosas, que o Senhor procura para cumprir os seus propósitos na terra. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.